tenho aí uma questão de bastidor para abrir, tá? A terapia PNL é uma terapia que trabalha com a reprogramação mental. Você então envolve Isso. a arte no seu trabalho, na sua terapia. Você tem aí uma questão também muito curiosa, que é Quando a gente começou a cozinhar, que eu percebi que algumas situações ali se destacavam. como que você vê isso, assim, essa questão dessa procura das pessoas nesse sentido? Porque assim, você não tinha ali uma especialização. Não, muito antes de eu pensar em casar e ter filhos, eu já trabalhava incluindo pessoas, né? Então, Então, assim, você não fica só ali no indivíduo não. diretamente, né? A minha filha uma vez virou pra mim e falou: "Mãe, que pena, você não tem síndrome de Down". E aí, assim, você vem na contramão disso, né? Muito comum a solidão do neuropsicopedagogo de não se enxergar como empreendedor. Stand One, podcast Conscientização. Fala pessoal, engenheiro Ricardo Sampaio aqui. Você está no canal Sem Barreiras. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje, mais um episódio do podcast Conscientização, tá? E antes de mais nada, eu quero falar que o podcast está crescendo. Quero agradecer aí todo mundo que vem assistindo, que vem seguindo a gente no Instagram, inscrevendo no canal. Vou pedir para que as pessoas compartilhem, mandem para outras pessoas que se interessem pelo assunto, né? Eu acabei de fazer aqui uma atualização, então mudei algumas coisas de decoração, iluminação, melhorei também a questão de câmera, para dar uma melhor experiência para as pessoas que acompanham a gente aí. E hoje eu tenho um recado que em breve a gente vai ter uma novidade no canal, que é um novo podcast, que é o podcast Ação Ilimitada. A gente vai falar sobre empreendedorismo, negócios, networking e a gente vai ter uma participação especial com a Dani Conecta. Em todos os episódios, ela vai estar comigo aqui fazendo um quadro, então vai ficar bem legal, tá? E antes de começar a conversa, eu quero dizer também que o podcast tem um oferecimento de Sampaio Engenharia, que é o meu escritório, e de Monkey Donkey Clothing, que é a minha marca de camiseta. Inclusive, hoje eu estou usando, né, a minha marca. E então é isso aí, tá bom? Hoje a gente tem uma convidada aí bem interessante, que é a Fabiana Siléu. Tudo Pois bem, é, Fabiana? tudo bem, um prazer estar aqui. Legal. Eu tenho aí uma questão de bastidor para contar para as pessoas, eu vou abrir, tá? Tranquilo. Na verdade, aqui a gente está fazendo uma segunda gravação porque a gente teve um problema técnico da anterior e aí a gente está tendo que gravar de novo, né? Verdade. Dá pra gente escrever um capítulo desses bastidores. Exatamente. Então hoje vai ficar melhor, tenho certeza. Tranquilo. Então vamos lá, eu vou falar a sua bio aqui rapidinho e aí a gente já começa um bate-papo, tá bom? Tá bom. Ó, a Fabiana Siléu, ela é neuropsicopedagoga, fundadora da Aprendarte, terapeuta em PNL e mentora. É isso aí? Isso mesmo. Legal. Para começar, Fabiana, o que é terapia PNL? Legal. A terapia PNL é uma terapia que trabalha com a reprogramação mental, Sim. né? Ela parte da ideia de que a gente revisita o passado para Ah, ressignificar a dor do seu passado e ter um presente melhor, né? Então, dentro da terapia, a gente revisita os lugares que mais te deixaram marcas, que mais te afetaram, para você lembrar desses momentos de uma outra forma no presente. Então, entendi. é muito possível a gente trabalhar com traumas, com ansiedade, com procrastinação, com a PNL. Tá. O que é PNL? É um acrônimo, né? O que É, significa? programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Isso. Tá. Aí, a gente tem aqui, eu já recebi alguns convidados que falam muito da terapia ABA, né? Uhum. Qual é a diferença entre essa terapia PNL e a terapia ABA? Bem bacana você perguntar isso, porque a terapia em PNL, ela é uma terapia voltada para a questão mental, Sim, para a parte psicológica, né? Para ressignificar situações de trauma e etc. A terapia ABA, ela é uma terapia voltada para trabalhar com pessoas que têm dificuldades para se regular em comportamento, pessoas que têm dificuldade para aprendizagem. Então, a ABA é análise baseada
no comportamento da pessoa. Então, monta-se ali, eu não sou especialista em aba, né? Me corrija se eu estiver errada, Sim. mas a terapia aba, ela vai montar um conjunto de situações que vai ajustar o comportamento de cada pessoa, cada criança. Ela é utilizada muito mais para criança do que para adulto, mas funciona para TEA, para síndrome de Down e para várias outras situações. Entendi. Então quer dizer que a terapia ABA ela é específica para pessoas Com uma deficiência. neuroatípicas e a Isso, terapia PNL ela é abrangente para um público de modo geral. para saúde mental. Tá, Isso. legal, legal. E aí você é fundadora da Aprendarte, né? Isso. Conta pra gente, pro público aí, o que que é Aprendarte. A Aprendarte surgiu por conta da necessidade que eu tive ao longo da minha trajetória. Nós vamos falar. Nós vamos falar, não vou nem abrir muito, É, mas a necessidade que eu tive ao longo da minha trajetória de desenvolver pessoas, né? Então, por que se chama Aprendarte? Porque eu acho que aprender através da arte, aprender através de momentos de alegria faz todo sentido. Eu sempre acreditei muito nisso, e isso veio se constituindo ao longo da minha trajetória, né? Então, essa marca foi registrada e, inclusive, eu postei a arte mesmo, escrito Aprendarte, mudei logo, mudei tudo recentemente, então tá bem fresquinho. Ah, Também é? tô lançando aqui. Você falou que Aprendarte vem de aprender com arte. Você então envolve Isso, a arte no seu trabalho, na sua terapia lá. sim. Que maneira é isso? De que maneira? Eu acredito muito que a arte, ela tá presente em todos os momentos da nossa vida, né? Sim, A arte diretamente ligada à questão de aprender brincando, sentar numa poltrona para você fazer uma terapia comportamental, precisa envolver sentimento, precisa envolver prazer. Então, para mim, a arte está ligada a isso, não necessariamente a arte do pintar, né? Quando a gente fala arte, parece que é uma tela pintada sim. com tinta óleo, enfim. Mas para mim, a arte está ligada exatamente a isso. Qual é a nossa arte de viver, né? Qual é a arte que a gente tem de viver? É o sentir, é o prazer, são as emoções, tudo ali. Legal, muito interessante. Vamos lá. Você tem aí uma questão também muito curiosa, que você trabalha com toda essa questão de inclusão e tal, e Uhum. você hoje tem uma família totalmente atípica, né? Sim. Conta pra gente quem é a sua família e o que acontece. Bom, eu tenho a minha primeira filha, a Beatriz, tem síndrome de Down, tem 23 anos. Sim, Tenho o Lucas, de 20 anos. E meu esposo, que recentemente, vou dizer assim, há uns 3, 4 anos atrás, a gente começou a identificar alguns comportamentos de TEA. sim. E eu até estava conversando com ele por ser o segundo episódio, eu comecei a contar para ele tudo o que eu tinha falado aqui. Ele, você falou da minha vida, assim? Eu Olha falei, só. ué. Mas a gente tem uma relação muito aberta, a gente conversa muito sobre isso. E eu contando para as pessoas, algumas pessoas me disseram, mas você só percebeu agora? Você só começou a pensar nisso agora? Na verdade, né? No passado, quando nós nos casamos, eu não percebia todas as características, porque eu não tinha a mesma formação que eu tenho hoje. Sim. Quando a Beatriz nasceu, para mim, a síndrome de Down sempre foi muito presente por conta das características físicas, ela sempre foi muito bem estimulada. Eu comecei a perceber as questões de comportamentos do TEA agora, depois da pandemia. No Lucas, a ansiedade veio primeiro, como laudo, como O diagnóstico, Lucas tem 20 anos. e ele tem o quê? TDAH, TDAH. Só isso, TDAH. só TDAH, com traços de TEA. Com traços de terra. Isso. Meu esposo, na verdade, os três com traços de TEA, mas nenhum com laudo de TEA. Para mim, todos os três têm, né? Por conta da experiência, por conta de a- todos os estudos que a gente faz ao longo da vida. A gente sabe que. E hoje, neste momento, o laudo não vai fazer muita diferença para gente, porque todo o processo que teria sido diferente já aconteceu e já foi feita a estimulação. Sim. Na verdade, a gente começou a estimulação por outras questões. E você é a pessoa que você tem esse gabarito para dar, para identificar isso, né? Então, meio que vocês, a família só não tem esses lados mesmo porque Sim, porque não tem não essa. houve necessidade, mas não Aham, que isso não seja importante, né? Na verdade, eu falo que hoje não faz mais diferença, porque hoje a gente chega nessa conclusão de que realmente pode ser o TEA. sim. Mas todos eles foram estimulados durante a vida toda, com exceção do meu esposo.
que na pandemia, quando a gente começou a cozinhar, porque eu tenho uma outra empresa, eu tenho uma marmitaria também, quando a gente começou a cozinhar, que eu percebi que algumas situações ali se destacavam. Sim. A gente não cozinhava junto no mesmo espaço, ele precisava estar com tudo organizado, assistiu o vídeo várias vezes, aí você começa a juntar as informações. Tá, mas aí que entra uma curiosidade, uma coisa interessante. Você já falou dessa questão de você ter mais condições hoje de analisar e de identificar, mas como que era o seu marido antes dessa experiência de empreendedorismo que a gente vai falar também? Uhum. Como que você via, como que era para você, assim, ele? Era uma situação diferente por muito tempo. Algumas pessoas até chegaram a perguntar para mim se eu tinha marido, Sério? porque ele sempre preferia ficar em casa, né? Ah, Nos almoços em família, nas reuniões familiares, nos encontros. Eu sempre morei em Sobrado, então era uma determinada parte do tempo ele ficava ali com a gente, depois ele resolvia sumia. ficar quietinho lá no canto Típico. dele. E todo mundo já entendia isso, porque todo mundo não. O alemão foi descansar, né? A vontade dele é descansar, enfim. Uhum, Depois, com o tempo, é que a gente foi percebendo, né? Eu fui percebendo que esses comportamentos tinham outro nome. entendi. Mas até então, normalmente, a maior parte das reuniões onde muitas pessoas estavam envolvidas, ele não estava. Entendi. Interessante, né? E tem uma outra curiosidade que eu acho muito interessante também na sua história, que é exatamente isso, que é hoje ela tem uma família totalmente atípica, mas ela já tem uma história na inclusão de muito tempo, assim, entendeu? Então, assim, tem algumas questões, como a gente já teve uma conversa, tem algumas questões que assim, estava escrito, né? É. Conta pra gente, então, de quando que é essa história sua da inclusão, que vem de muito antes, e como que você entrou nisso? Muito antes de eu pensar em casar e ter filhos, eu já trabalhava incluindo pessoas, né? Então, na minha formação, eu fiz pedagogia, e na minha formação, eu participava de uma oficina para jovens, uma oficina de expressão corporal para jovens com síndrome de Down. Olha só, uma coisa Curiosíssimo muito isso, específica, muito né? específica. E eu me lembro assim, como se fosse ontem, eu participando das oficinas com os meus professores, e eu trabalhava em oficinas também incluindo pessoas, mas não necessariamente com TEA, eu não sabia exatamente, mas eu trabalhava com alfabetização de adultos. Então, imagina, o adulto que não foi alfabetizado precisa ser incluído. Então, também trabalhava com inclusão, Sim, muito antes de eu pensar em me formar neuropsicopedagogo. Sempre trabalhei com inclusão. E na família, né? Como eu contei para você agora há pouco, na família tem pessoas com deficiência. Então, sempre foi muito presente a questão da inclusão na minha vida, né? Desde muito antes de eu ter filhos. sim. Quanto tempo que você tem nessa história de inclusão? Já tem aí, Eu estou na educação já tem 23 anos, que eu estou no consultório mais de 15. sim. Interessante, né? Porque você vê que é uma coisa muito específica você trabalhar com pessoas que têm É, essa situação, né? E de repente ela no futuro vem ter uma filha que sim. tem, né? Então, E olha, sabe, Ricardo, eu me lembro muito bem que eu ouvi de uma vizinha, porque a gente ouve de tudo, né, quando nasce filho. Minha filha já tem 23 anos, então você imagina. Mas eu ouvi coisas do tipo assim, ai, coitada da Fabiana, né, teve uma filha com deficiência. Coitada. A minha filha uma vez virou pra mim e falou, mãe, que pena, você não tem síndrome de Down. Então, assim, é o oposto da situação, né? Porque ela foi tão bem estimulada, o meu filho foi tão bem estimulado que ao longo dos anos a gente não percebeu os sinais de TEA, né? Tanto que isso veio aparecer mais na pandemia. Mas até então, sempre frequentaram escola regular, sempre tiveram todo o estímulo, sempre fizeram terapia. Essa importância, né, de buscar o processo terapêutico desde cedo, o laudo desde cedo, né, para que tudo seja estimulado o melhor possível. Talvez por essa situação, pela minha experiência na educação, que eu já trabalhava antes de ser neuropsicopedagoga, eu já tinha alunos com síndrome de Down, que eu encontro na rua hoje a mãe, que eu encontro na rua hoje a criança, que não é nem criança mais, tem um aluno que já está casado, tem filho, né? sim, Mas que eu encontro hoje, eu lembro, puxa, eu dei aula para ele, eu nem sabia que eu ia ter a Beatriz e o né? Lucas. Fica assim.
um sentimento que parecia uma missão, né? Que você estava sendo preparada para isso, né? Eu tenho certeza. Que Cada legal. dia eu tenho mais certeza disso. E eu tenho certeza que fez toda a diferença, né? Porque a gente sabe que tem situações assim, tem desafios muito grandes assim, quando você Sim, tem pessoas neuroatípicas ou inclusive pessoas na situação da sua filha. sim. Então, acho que quando você já vem com esse preparo, com essa informação, você faz total diferença na vida dessas pessoas, né? Eu sempre lembro que eu sou mãe, tanto que a Bia fala pra mim às vezes quando eu mostro algum material, porque eu trabalho muito com alfabetização Uhum. clínica, né? E a Bia não foi alfabetizada por mim, mas quando eu mostro algum material que eu vejo que pode ser bacana pra ela hoje, ela fala: "Mãe, eu não sou sua paciente". Tanto que quando as mães me procuram pra fazer esse processo, eu sempre converso com as mães pra ver qual é o vínculo e qual é a permissão que a sua filha te dá pra fazer isso por ela, Entendi. né? Nem pra todo mundo dá certo. Que legal. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada, imagina. Aqui, ó, fala que você atua com desenvolvimento humano, aprendizagem e saúde mental. Conta pra gente como que você desenvolve esse trabalho. Primeiro, é bem legal comentar sobre isso, porque a maioria, principalmente dos profissionais da educação, acham que a saúde mental está separada do desenvolvimento e da educação, do Sim. processo de aprendizagem. Na verdade, não está. Você promove o desenvolvimento da pessoa e você está promovendo saúde mental para ela, né? Exatamente. Então, e eu comecei a trabalhar com saúde mental porque as mães, no final de cada sessão, me procuravam 10 minutinhos. Ai, posso conversar com você um minutinho? Porque como eu também sou mãe, elas também me olham como uma pessoa que pode ouvi-las sem julgamento. Sabe do que elas sentem, sabe da dor que elas sentem no dia a dia. Então, a maioria a gente já tem. Eu tenho mães que estão comigo há quase 15 anos. Então, Antes, inclusive, de você ter a sua formação, não foi? Não é isso? exatamente, porque a minha filha estudava na mesma escola que eu trabalhava, como professora. Quando eu saí da sala de aula, eu montei o meu consultório, algumas mães, inclusive, de amigos, eu nem te falei isso, amigos da Bia que estudaram na sala com ela, hoje estão comigo, no processo de alfabetização. Vieram para o Porque meu como consultório. que você vê isso, assim, essa questão dessa procura das pessoas nesse sentido? Porque, assim, você não tinha ali uma especialização, Não, não você não tinha. desenvolvia esse trabalho e as pessoas naturalmente te procuravam. Por que você acha que isso acontecia? Eu acho que por viver isso diariamente, né? Claro que eu também tive que ter muito cuidado para transformar a minha dor em um propósito para virar um instrumento do meu atendimento. Sim. Eu tentei unir as necessidades que eu tinha, porque tudo começou quando a Beatriz fez 15 anos, porque eu percebi que a sala de aula não era mais o lugar para ela. Porque a escola não é o tempo todo para todo mundo, né? Não. A escola inclui até página 2. Chega um momento que ele não tem mais o que fazer ali. E não é determinando, tá, gente? Tem uma filha de 23 anos e para algumas mães eu digo, continua na escola, para outras eu digo, não tem mais o que ele fazer na escola, precisa de outras coisas. E eu percebi isso aos 15 Mesmo a anos. escola estando preparada para isso? Para incluir? Então, até hoje, foram pouquíssimas escolas que eu encontrei de verdade que estava pronta para incluir do jeito que precisa. Eu falo isso com muita propriedade. Até porque você faz esse trabalho, né? Eu faço esse trabalho e eu vivo esse trabalho, né? Em casa. Eu vivo essa experiência. Porque quando ela fez 15 anos, que eu percebi, ela estava para se formar no ensino médio. Eu percebi que ela precisava conhecer outras pessoas para ter outros amigos, porque a escola ia acabar. E os amigos iam para onde? Cada um ia viver a sua vida. E aí, não vamos tapar o sol com a peneira. A gente sabe que cada um tem que encontrar a sua tribo. É. Quando eu percebi isso, eu fui buscar lugares. Antes da pandemia, isso, né? Ela tinha 15 anos, eu fui buscar lugares que tinham jovens com deficiência, jovens com síndrome de Down. Então a gente tinha um café, que é da Jéssica, vou mandar um beijo para ela, depois vou mandar esse podcast para ela assistir. A Jéssica do Bela Tucci, que tinha um café aqui em São Paulo, hoje não tem mais, porque a pandemia quebrou muita gente, infelizmente. A gente tinha um Instituto Chefes Especiais, enfim, são lugares que hoje não existem mais por conta da própria pandemia. Sim. Mas são lugares que eram lugares que jovens se reuniam, jovens com síndrome de Down, com TEA, para empreender, para trocar experiência. Olha Então eu que falei, legal. puxa, ali é o lugar para ela virar a chavinha, né? Fui. Atravessava a cidade e ia levar só para visitar. Fui em parques para visitar feira.
Tem o Gabriel da Unlícia também, que ele é arrimo de família. Hoje ele faz brigadeiros. Ele foi até namoradinho da Bia. A Bia não gosta nem de falar, né? Mas enfim, hoje eu lembro o quanto foi importante esse processo, né? De levá-la até outros jovens mais velhos que ela, para que ela pudesse enxergar e sair dessa zona de conforto de a menininha protegida, né? A menininha, porque até então era só a Fabiana que olhava muito mais com esse olhar de ela tem que ir pro mundo, tem que comer de garfo, sim, tem que viver a vida. E Sim. até hoje a gente trabalha dessa forma, né? Eu mudei de casa para um apartamento para ela poder ficar sozinha, para ela ter autonomia que eu dei para ela. Senão, né? É. E eu fui criticada por isso, tá? Ah, é? Até por agentes de saúde. Como você vai deixar sua filha sozinha? Opa, mas espera aí. Tô trabalhando a minha vida inteira para ela ter autonomia. Ela tem que ficar sozinha, até para ela colocar em prática Mas isso. uma pessoa que tem síndrome de Down, ela tem capacidade de ter autonomia. Com É certeza. uma pergunta mesmo, assim. Sim, tem. A gente tem jovens com síndrome de Down que são casados e moram sozinhos. Supervisionados pelos pais? Sim, como qualquer pessoa. Mas, né? Por exemplo, 2 dias, se você não vê um amigo seu que mora sozinho, você vai procurar saber o que aconteceu com ele. É a mesma situação. É a mesma situação. A gente tem jovens que dirigem, a gente tem jovens que são empreendedores. Se você procurar, depois eu vou te passar o Instagram dele. O Gabriel, eu trouxe ele para a Zona Leste, ele vendeu 500 brigadeiros numa manhã no colégio que eu trabalhava. Na hora do almoço, nós saímos correndo para comprar as coisas para ele fazer mais brigadeiro para vender à tarde. Ninguém conhecia o Gabriel. Hoje o Gabriel tá até na Forbes. Olha, O máximo. Eu acho que assim, são essas experiências que a gente precisa proporcionar para os nossos filhos. E é isso que eu venho trabalhando desde os 15 anos da Bia. A gente precisa colocá-los em contato com jovens que eles possam se espelhar, que sejam a representatividade que a gente quer ver, porque senão você não se enxerga. é. Por isso que a minha filha virou para mim e falou: que pena, mãe, você não tem síndrome de Down. E foi ali que virou a chave dela, Ricardo. Você vê como vai mudando os assuntos, né? É, Vai surgindo outras é. coisas. Eu lembro de uma foto que nós tiramos. Gente, não olha pra minha unha. Mas a unha da minha filha era menorzinha que isso. Eu tenho unha curtinha porque eu ajudo meu esposo na cozinha. E ela roía muito as unhas. Então nós tiramos uma foto com a Bia Reis, que é uma garota fantástica, assim, tem síndrome de Down e ela faz mandalas. Nós fomos numa feira visitar todos eles e que quando ela colocou a mão assim no ombro da Bia para tirar foto, ela viu na foto em casa a unha da Bia Reis. A Bia nunca mais roeu unha depois daquele dia. Ah, é? A importância da representatividade, né? Estou usando um exemplo. Mas aconteceram muitas coisas. A minha filha trabalhou como fotógrafa há muitos anos. Ela é baterista. Ela trabalhou em programas de shopping. Trabalhou com carteira registrada. Ela Olha foi a que primeira legal. Noelete com síndrome de Down na Zona Leste. Então, e eu falo muito da Bia porque a Bia mais velha, ela foi abrindo as portas na minha casa, né? Meu filho está no 5º semestre de psicologia, está indo para o 6º. Um grande orgulho. Então, é possível, se você estimular, se você oferecer os caminhos, a gente tem muito que percorrer. Legal, muito legal. Me Show de fala. bola. É. Aí, ó, tem uma questão que você falou aí, que é, você atraía essas mães, né, sem ter nenhum tipo de especialização, aí depois você foi Uhum, buscar e tal, e disso saiu um grupo de mulheres, né? Conta pra gente como que é isso, que exato. grupo é esse, o nome. O grupo se chama Pra Quem Cuida, né? Na verdade, começou como Cuidando de Quem Cuida, mas essa marca já é de outra pessoa, então eu já providenciei para mudar. Chama Qual que é? Pra Quem Cuida hoje. Ah, Cuidando de Quem Cuida era o anterior, mas essa ah, marca já tá. é de outra pessoa, Entendi. né? Então eu já providenciei para mudar e criei o Pra Quem Cuida, exatamente pela necessidade de ouvir das mulheres, né, que cuidam de filhos com alguma deficiência, de mulheres que foram abandonadas pelos seus companheiros, por avós que se sentem sozinhas, por pais que às vezes não. Então, nesse grupo você não cuida especificamente, diretamente da questão de inclusão. Não, é Não. é um grupo de forma geral, assim, É um né? apoio à saúde mental dessas mulheres mesmo. É Sim, um grupo específico para mulheres, mas é um grupo de apoio emocional. que legal. Eu gero conteúdo ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, normalmente totalmente gratuito.
Tá, como que é o atendimento para essas mães ou essas mulheres de forma geral? Como que é o modus operandi, assim, nesse grupo? Você faz atendimento online, reuniões individuais? Como que é? Faz reuniões presenciais? Conta pra gente aí exatamente Nunca. como funciona. Ah, legal. Tá todo mundo convidado, todas as mulheres que se sentirem, né, pertencentes a esse momento podem acessar ali o meu Instagram e me procurar. No grupo, é um grupo de WhatsApp, né? E normalmente, de 1 a 2 vezes por semana, eu gero algum conteúdo ali e abro o grupo. Ali não tem julgamento, elas ficam sempre à vontade para desabafar, sempre tem um dia que elas conseguem dizer o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, nem sempre é direcionado. Tem dia que traz uma mensagem, né? Ah, eu queria falar uma coisa porque tá ali me sufocando. Então, normalmente eu faço uma atividade dirigida, mas eu percebo que tem dia que o grupo precisa de um. O grupo tá aberto só para você dizer o que você tá pensando, para você Sim. desabafar. Uhum. Não fiz nenhum encontro presencial ainda, porque eu tenho mulheres do Brasil todo. Ah, é? Tem mães que eu atendia já Quantas antes, pessoas tem nesse grupo? 53 pessoas, se não me engano. Por aí, 53, 52, Vai 53. crescer mais Vai ainda. crescer, tá? Aberto. E o que que eu fiz? Eu coloquei ali no grupo a ideia da gente fazer um encontro em grupo, né? Online. Mas elas não se sentiram à vontade ainda, elas não entenderam ainda que o grupo terapêutico pode ser um movimento interessante, porque para a gente se expor quando a gente tem alguma questão é muito difícil, É. né? E eu já acredito muito que a nossa história se ressignifica na história do outro, né? Eu vivi isso há muito tempo, então eu acho que quando você conhece a história do outro, você fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso de fazer também, né? Então, normalmente a história do outro vai mexer com você. Uhum. Mas é um outro momento, uma hora isso daí vai Entendi, dar certo. legal, muito legal. Muito legal seu trabalho e sua atitude aí de criar esse grupo. Mas também tem é, outras iniciativas que você tem, né? Que são grupos também. Como que é isso daí? Eu sempre acreditei que o que a gente faz para o universo, isso volta de alguma maneira, né? A gente nem sempre tudo tem que É ser uma. monetizado, né? Exatamente. Então, É uma filosofia que eu acredito muito, sempre falo eu também. Aquilo acredito que você muito. manda pro bem ou pro mal, É, você recebe. e essa é uma questão bem particular, que é muito interessante que as pessoas que participam desse grupo de networking que surgiu na Zona Leste entendam. Nós vamos falar sobre isso. É muito importante, porque as pessoas acham que sempre algo tem que estar envolvido no dinheiro, sempre tem que ter um pagamento. Ai, quanto que custa? Não, não custa nada. Tô trocando, tô te oferecendo o que eu aprendi, Aham. né? É uma troca. Então, eu acho que assim, por isso que eu tenho tantas frentes. Eu trabalho como neuropsicopedagoga, eu atendo hoje ainda, eu atuo como terapeuta em PNL. Eu faço avaliação para o TDAH no adulto. Normalmente, as pessoas que fazem avaliação ficam para o processo terapêutico comigo. Tenho essa frente com as mulheres, né, para poder trabalhar aí todas as questões, um apoio emocional a todas elas. E agora está surgindo o Zona Leste em Conexão. Sim, nós vamos Está falar daqui a surgindo, não, né? pouco. Faz um ano já. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ó, você falou aqui que você faz projetos estratégicos para as pessoas, escolas, empresas, promovendo inclusão, autonomia e fortalecimento de potencialidades. Então, assim, você não fica só ali no indivíduo Não. diretamente, né? Então, você faz um trabalho ali com instituições, né? Com Uhum. escola, com empresas. Como que é esse trabalho que você faz? Conta aí para o pessoal. Hoje eu tenho 2 escolas que eu dou assessoria para todo o processo de inclusão. Uma delas já tem 4 anos, então a gente já está num estágio mais avançado. É feito um mapeamento, isso é feito em empresa também, tá? É feito um mapeamento de quem são as pessoas que têm algum laudo, quem são pessoas que indicam características de possíveis neurodivergências, e aí a gente monta um plano de inclusão para este local, para essa empresa ou para essa escola. Olha só que legal. Se for uma empresa, a gente precisa entender qual é, né, o nicho da empresa e montar um plano específico para ela. Porque, por exemplo, né, nós sabemos bem, também tem TDAH, gente. Nós Ela sabemos tem bem, TDAH, mas só que foi ela que lembrou de eu ligar a luz aqui, porque eu iniciei sem luz. mas quem me conhece sabe como que é a minha rotina, assim, É, né? E hoje mesmo eu comentei sobre isso, sou ligada no 350. Algumas pessoas me perguntam como você dá conta de é tudo? típico do TH, né? A Do gente dá TDAH. conta, né? É.
Nas empresas, a gente monta um plano específico, porque muitas vezes, para a pessoa que tem TDAH, a gente precisa explicar o processo. Não falar, ó, leva esse celular aqui no endereço tal, tal, tal. Não, ó, esse celular aqui foi configurado com tal formato. Você vai embalar esse celular, você vai colocar numa caixa azul com tal papel, aí você entrega em tal endereço. Percebe a diferença? Você separou todas as etapas e a pessoa consegue acompanhar. Sim, Isso parece muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? E, e às vezes na empresa é ali na necessidade de cumprir a tarefa e, puxa, você não deu conta, mas peraí, como foi que esse comando chegou até a pessoa, né? Na escola é o mesmo processo, como é que essa atividade chega para o aluno, como é que essa avaliação chega para o aluno, ela é preparada, e não é facilitar para que ele chegue para que ele, não é facilitar a resposta, sim. é facilitar o processo para que ele chegue na resposta. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que incluir, adaptar a atividade é você facilitar para a criança saber qual que é a resposta. Não, você facilita o caminho que o cérebro vai fazer para chegar na resposta. Sim. Isso é super importante. E às vezes os professores não são preparados para isso. Eu acho que esse trabalho que você faz, assim, é fundamental, é um diferencial muito grande, assim. Por quê? Dois pontos, né? Primeiro que no ensino público, isso não existe. Praticamente não existe, né? E aí, assim, você vem na contramão disso, né? Tá certo que é na escola particular e tal, mas isso é um diferencial muito grande. E também, nas empresas, falta muito essa questão do olhar para a pessoa com deficiência, para a pessoa Sim, com questões neurológicas, neuroatípicas, né? Então, acho que esse é um trabalho que tem um campo muito grande, assim, porque falta muito. E até mesmo o olhar do empresário, né? Falta muito o olhar do empresário para isso, né, sim. para fazer um ambiente com que as pessoas sejam incluídas. É um É, direito, né? é um direito e, assim, as Um pessoas, direito. elas podem desempenhar de acordo com aquilo que elas Uhum. têm a especificidade ali, mas acho que elas podem e é o direito delas, né, de poderem Sim, desempenhar, né, sim. e tocarem a vida delas. Então, acho que esse trabalho que você faz, assim, é fundamental, viu? Parabéns. Imagina, obrigada. Imagina. Ó, aí, você também, entrando nessa questão social, você faz atendimentos acessíveis, Uhum. né? Para Sim, ajudar as pessoas. Como que sim. funciona isso? Até para facilitar o processo, eu fechei o meu consultório e abri o consultório embaixo da minha casa. Literalmente, né? Mexi em todos os ambientes. E algumas pessoas até dizem: Nossa, mas o valor da sua sessão é só isso? É só isso. Por quê? Porque é o valor que para mim é o valor que condiz com o meu trabalho. E não é porque eu estou diminuindo, mas é porque eu sei como que é viver o outro lado, né? Normalmente as famílias quando chegam para procurar o atendimento é porque elas já foram rejeitadas no processo, elas já sofreram, elas já não sabem mais se a avaliação é psicológica, se é neuropsicológica, se é neuropsicopedagógica. Então a primeira coisa é, me procurou, a gente vai conversar para ver se realmente o serviço que você está procurando eu posso te oferecer, como eu até comentei com você. Quando a mãe chega para mim procurando uma avaliação para diagnóstico de TEA, eu faço. Mas eu preciso conversar com ela para entender todo o contexto. Porque se eu fizer uma avaliação que não vai convencer o neuropediatra de que realmente é TEA, ela vai gastar de novo. Então, mãe, então você vai direto para o neuropsicólogo fazer essa avaliação, porque o neuropsicólogo ele vai ter mais instrumentos para avaliar a questão do TEA ou alguma outra questão comportamental. A dislexia também eu não fecho sozinha, né? Sim. Na verdade, o neuropsicopedagogo ele não fecha nenhum laudo, mas ele faz uma investigação e normalmente precisa de outro processo de investigação quando são questões comportamentais. E aí a gente apresenta esses O relatórios. neuropsicopedagogo, ele não fecha laudo infantil também? Não, também não. Porque o TDAH, por exemplo, a gente só pode fechar laudo a partir dos 12 anos hoje. Antes era os 10, agora são aos 12 anos. E aí, quando a gente faz todo o processo de investigação e a gente levanta essa hipótese diagnóstica, e esse relatório é levado para o neuropediatra, ele vai olhar os resultados e vai dizer realmente tem, não tem, vai fazer um exame clínico de ultrassonografia, eletrocardiograma, enfim, para avaliar a questão clínica, para poder depois passar uma medicação.
Uhum. Normalmente, só o meu relatório para TDAH é suficiente. Agora, quando é uma questão de TEA, dislexia, deficiência intelectual, normalmente precisa da avaliação de um psicólogo também, porque ele tem mais instrumentos para avaliar a parte comportamental. O meu diferencial é porque eu sou neuropsicopedagoga. Se eu fosse só psicopedagoga, aí nem esse tipo de laudo eu poderia Entendi. fazer. Mas eu já fiz avaliação de adultos com TEA e acertei em cheio. Legal. E aí você é meio que mastiga ali pro Exato, laudo sair, né? exato, Deixa já encaminhado, né? exato. Legal. Mas ela faz tudo isso daí, mas não para por aí, né? Né, Fabiana? Ó, É, você faz também. é, Você tá aí também nessa questão de empreendedorismo, de networking, sim, e sim. você criou um grupo, né? Assim, a gente está aqui em São Paulo, Zona Leste de São Paulo. Então você criou um grupo também aqui regionalmente para dar suporte Uhum, aos microempresários, né? isso, Conta pra gente de onde surgiu, como que funciona esse grupo aí. E o nome também. legal. Há um ano eu criei o Zona Leste em Conexão, porque eu morei 5 anos em Guarulhos, e foi ali que eu conheci o networking, porque eu abri uma cantina, fui ser empreendedora de outra área e conheci outras pessoas. Sim. E aí cheguei até a associação comercial. Hoje ainda sou até coordenadora adjunta, né, da do Núcleo de Saúde Mental da Associação Comercial de Guarulhos. E foi lá que o empreendedorismo bateu forte aí, o networking, né? A vontade de ajudar empresários. Quando eu voltei para a Zona Leste, eu senti necessidade de trazer esse conteúdo que eu aprendi para cá. Uhum. E trouxe as minhas empresas para cá também. Então, falei, puxa, eu vou divulgar como, né? Vou ficar divulgando só, fazendo tráfego, enfim. Tráfego pago, tá, gente? Não é outra coisa, não. Mas assim, criei um grupo mesmo de WhatsApp, criei o QR Code, imprimi e saí de porta em porta mesmo, nos comércios, explicando o que que era o networking, o que que poderia E qual que foi a fazer. reação das pessoas? Tem que pagar alguma coisa? Não, gente, não tem que pagar. É para a gente fortalecer o comércio local. Eu também. Aí, teve uma pessoa que perguntou para mim, mas o que que você vai ganhar com isso? O pessoal ficou desconfiado. Ué, eu vou me divulgar. A intenção é me divulgar. E eu tive que mostrar para as pessoas que ali não é a minha empresa. É uma estratégia, é um braço do meu trabalho, do meu empreender. Mas a minha empresa caminha lado a lado e eu divulgo como todo mundo divulga ali no grupo. Mas isso gerou, né? Tá crescendo, Uhum. tá tendo uma visibilidade bacana. A gente já tem o Sebrae dentro do Olha grupo, que a legal. gente já tem a Associação Distrital de São Miguel Quantos dentro do empreendedores grupo. tem dentro do grupo? 123. 123? 200 seguidores já. 200 seguidores. 7.000 visualizações diárias. Olha que legal. Muito bacana. Que legal. E tá Muito crescendo, as legal. pessoas estão entendendo o que é se ajudar, já estão começando a indicar as pessoas do próprio grupo, sabe? Tá bem bacana. Entendi. Legal. Eu vi no seu Instagram que tem lá um negócio chamado Fortemente, né? O Isso. que que é isso? O Fortemente é o Núcleo de Saúde Mental da Associação Comercial de Guarulhos. Ah, é? É, Ah, que legal. o Fortemente é o Núcleo de Saúde Mental. Ele é coordenado pela Fabiana Frade, são 2 Fabianas, gente. Quem aguenta 2 Fabianas, hein? Mas é o núcleo que mais trabalha na associação comercial, tá pausado por conta do processo de eleição, né? Mas ainda tem 2 dias que o grupo funciona, só para divulgação, todas Ah, as ações estão pausadas, mas o formato do Zona Leste vem daí, vem de uhum. toda a experiência que eu tive no Fortemente. Entendi, legal. E você, enquanto empreendedora, o que é que você faz? Conta tudo que você faz. Você falou que lá na pandemia, que foi quando você começou a descobrir que o seu marido tinha autismo, foi ali que você iniciou no empreendedorismo? Foi a sua primeira experiência? Já tinha tido antes? Eu já atendia no consultório há 10 anos, mas eu nunca me vi como empreendedora. Esse é um caminho muito, é uma realidade muito comum, a solidão do neuropsicopedagogo de não se enxergar como empreendedor. Parece que Sim. você presta um serviço, mas parece que você não empreende, né? Aham. Durante muito tempo, o neuropsicopedagogo foi visto como professor de reforço, né? Só para poder trabalhar as questões de dificuldades na aprendizagem, mas é muito mais do que isso, né? A gente identifica como a pessoa aprende.
Quando eu cheguei em Guarulhos, que eu vi a oportunidade de empreender dentro do condomínio que eu morava, porque eu tinha intenção de tirar os meus filhos de dentro de casa, a gente começou a fazer uns docinhos, aí as pessoas, você não faz uma lasanha no domingo? Aí isso foi crescendo, a gente foi Uhum. se especializando, até que de repente a gente saiu da cozinha do apartamento para uma cantina dentro da UNG. Só que por conta da própria pandemia, né, a aula online ficou muito mais forte, os alunos foram para online e a gente perdeu o faturamento, perdeu o cliente, literalmente. Sim. Quebramos. Literalmente quebramos. Foi quando eu falei, bom, chega, vamos fechar a cantina, vamos voltar para o empreender, mas a gente não deixou de lado o que a gente já sabia fazer. Então eu continuei fazendo comida, marmita congelada, que a gente trabalha até hoje. E aí acho que o empreendedorismo ficou mais forte, né? Ficou mais sólido. Sim. Puxa, a necessidade de você ter que se reinventar foi mais forte. E aí, juntando tudo isso, continuei com a empresa. Quando eu voltei para minha casa, meu esposo foi mandado embora e ele foi fazer a nutrição. Eu tranquei e ele continuou fazendo. Inclusive, ele está se formando, né? E eu falei, puxa, ó, Deus está te mandando um Sedex. Está na hora de você deixar o despacho aduaneiro e ficar de frente para a nutrição. Aí a gente fortaleceu a empresa, nós abrimos a empresa, nós somos associados à Associação Distrital, as oportunidades foram aparecendo, a gente trabalha com kit lanche escolar, e tudo se fortaleceu. Então, estou à frente da gestão, né, da Casa Black, por conta de toda a experiência que eu já tive com networking. Casa Black é o nome A da... Casa Black é a marmitaria. Tá. Isso, Casa Black. Então você tem Casa Casa Black, Black, em termos de empreendedorismo. isso, Casa Black, Aprendarte Aprendarte, e são o esses Zona dois. Leste. E o Zona Leste agora, né? Isso, Então são três frentes que você tem são de 3 empreendedorismo. frentes. Isso. Quando, na verdade, o grupo da Zona Leste é mais um grupo de apoio, né? De Sim, networking, né? Um ele serviço, entra, né? sim, ele entra dentro da Aprendarte, porque a Aprendarte é o guarda-chuva, né? Então, a Aprendarte, como ela está à frente da Aprendarte a trabalhar com desenvolvimento humano, a terapia é da Aprendarte, a Zona Leste é da Aprendarte, porque Entendi. a ideia é promover o desenvolvimento humano em todas as maneiras, né? Legal, muito legal. Gente, chegando já no finalzinho aí, ó, a gente já tá com 44, tá? Olha, Bastante coisa para ser dita, muita coisa. né? O papo tá bem legal, mas a gente vai chegando no final. Eu acho que você, assim, faz bastante coisa. Acho que o seu trabalho, assim, é fundamental. Vou te dar aqui meus parabéns, Obrigada. né? Você, ao mesmo tempo que empreende, você pensa no próximo. Isso é uma coisa que falta muito, né? Então, vou aqui te dar meus parabéns. A gente precisa de mais pessoas assim, que tenham esse olhar, Uhum. né? E eu queria que você falasse agora, para a gente já finalizar aí, queria que você falasse, definisse a Fabiana pela Fabiana. A Fabiana é uma pessoa que ama a vida, Sim, que adora um bate-papo em volta de uma mesa com um cafezinho. Se tiver um bolo, então eu até levo o bolo. Que adora rock and roll, que adora uma tarde de ela entrou aqui no domingo. estúdio, super se Já identificou me que tem várias conectei. referências aqui. Adoro rock and roll. E sempre pensei no outro. Sempre pensei no desenvolvimento humano, de todas as maneiras. Eu sempre fui assim desde criança, né? Então é algo que tá dentro de mim. Sempre pensar. Ontem, onde foi Dia dos Avós, pensei, puxa vida, né? Eu sou muito família. Eu cresci muito numa mesa cheia, numa casa cheia. E eu pensei, puxa, eu queria tanto ter minha avó aqui, né? Mas a minha avó não tá, mas ela tá dentro do meu coração. Então o que a minha avó faria hoje? A minha avó se reuniria para tomar um café da tarde. Aí mandei uma mensagem para todo mundo de manhã, vamos tomar um café da tarde? Ah, mas é final de mês. Eu levo pão, levo bolo, levo chá, quem faz o café? Nosso café da tarde terminou 8 horas da Não noite. precisa de muito, né? Não, gente, é isso, né? A gente tem que viver o presente. E a Fabiana é essa pessoa que gosta de viver o presente intensamente. Legal. Fabiana, a gente vai finalizar por aí. Novamente, vou te dar meus parabéns. Vou repetir, a gente precisa de mais pessoas assim que olhem para o próximo. A gente tem aqui no podcast o slogan que é Luz a quem faz a diferença. Então, você se encaixa nesse perfil totalmente, né? Até para vir no podcast tem que se encaixar, então você se encaixa. Meus parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua família. Imagina, Eu acho que obrigada. você recebeu uma missão lá atrás, foi preparada, né, sem ter ideia disso e de repente se viu ali no meio de uma família atípica, totalmente preparada para estar ali
e continuar ajudando os outros e agora também com esse trabalho de apoio ao empreendedorismo regional. Então, é bastante coisa que você faz. Muito Sim, obrigado pela sua eu que presença, agradeço, tá? Vou imagina. deixar aqui agora aberto o espaço para você falar o que você quiser, deixar um recado, falar suas redes sociais, tá bom? Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo. Se todo mundo tiver o olhar que você tem, isso vai criar uma visibilidade bem bacana e as pessoas vão conseguir, de fato, promover a inclusão. Se alguém quiser participar do grupo de mulheres, me chama no direct da Aprendarte. Lá também tem o link do meu WhatsApp, sou uma pessoa pública, então o link tá lá, é só me chamar, me mandar uma mensagem. Se for da Zona Leste, me chama também para poder empreender, para poder divulgar o seu trabalho de, né, o seu Sim, empreender. E é isso. Prazer legal. participar. Prazer Obrigada. foi nosso, prazer foi meu aqui receber você, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Logo mais a gente tem um novo episódio com mais uma pessoa aí que inspire. Eu vou pedir para que as pessoas se inscrevam no canal no YouTube, sigam lá no Instagram, curte, compartilha, que isso ajuda muito a gente. A gente faz um trabalho aqui que é levar a informação de assuntos que são importantes, né? Tem muita gente por aí precisando de informação. Às vezes a informação faz a diferença, Sim, né, sim, Fabiana? com certeza. Então, vou pedir pro pessoal dar essa força aí. Vou ficando por aqui. Logo mais a gente tá de volta. Um abraço e até Tchau, tchau. mais.